Natalie se sentiu muito desconfortável ao visitar a família Foster. Ao falar com os pais de seu noivo, ela respondeu evasivamente, tentando não se deter em nada específico. Como estudante de medicina, Natalie vivia de forma modesta e nunca tinha visto tanto luxo. Francamente, Barbara e Tyler não estavam felizes com o fato de seu filho querer se casar com uma mulher jovem de uma família pobre. Eles sabiam que o pai de Natalie tinha desaparecido de forma misteriosa, e Barbara suspeitava que Natalie não estivesse contando a verdade completa. Certamente, o pai dela deve ter se metido em problemas e fugido, deixando para trás uma montanha de dívidas e negócios inacabados, pensou Barbara. Sob o olhar atento do pai de seu noivo, Natalie se sentia como um inseto capturado sob a lente de um microscópio de um entomologista. Ela sabia que, apesar de todos os seus esforços, não conseguiu causar uma boa primeira impressão. Além disso, Barbara Foster fez algumas declarações ofensivas ao conversar com Natalie, o que a magoou profundamente. Natalie se sentia desconfortável ao falar sobre seu pai, que desapareceu há 3 anos. Ninguém sabia o que aconteceu com ele e se alguém estava envolvido em seu desaparecimento. Natalie tinha certeza de uma coisa: seu pai não poderia ter tratado intencionalmente sua família com tanta crueldade. Jonathan Young era um homem decente e honesto, que nunca trairia seus entes queridos e os abandonaria em tempos difíceis. Por alguma razão inexplicável, foi o desaparecimento do pai de Natalie que mais intrigou Barbara e Tyler Foster. Eles gostavam de observar enquanto seus convidados tentavam desvendar o mistério, encontrar uma explicação lógica para tudo. Se Natalie soubesse que tal recepção a esperava, ela nunca teria entrado naquela casa. Felizmente, Ethan era o completo oposto de seus pais. Ele era a única razão pela qual ela concordou em fazer aquele jantar, em primeiro lugar. Para envergonhar sua futura nora o máximo possível, Bárbara serviu muitos pratos exóticos que ela encomendou do restaurante. Ela sabia que a jovem, que cresceu em uma família pobre, nunca tinha visto tais pratos e portanto, naturalmente não saberia como comê-los. Bárbara mesma não sabia cozinhar e sempre pedia comida pronta para entrega em todas as refeições. Naquele momento, o que mais importava para ela era humilhar a jovem e idealmente fazer com que ela e seu filho terminassem o relacionamento. Tyler, por sua vez, já havia encontrado uma combinação para Ethan em uma família rica que poderia fortalecer sua posição nos negócios. Dinheiro atrai dinheiro, como Tyler costumava dizer enquanto contava cada centavo. Ninguém sabia a razão por trás do repentino sucesso de Tyler nos negócios, que ocorreu há menos de 3 anos. Antes disso, Tyler era o cofundador de uma empresa bastante mal-sucedida que não parecia ter um futuro promissor. Tyler explicou sua ascensão financeira dizendo que teve sorte ao fechar uma série de negócios bem-sucedidos, mas aqueles que conheciam o empresário pessoalmente duvidavam que ele fosse capaz de ter sucesso sozinho, sem ajuda externa. Havia rumores sobre uma herança recebida de uma tia rica na Califórnia e um grande empréstimo que foi feito com altas taxas de juros. Era muito difícil confirmar ou refutar essas informações. Teorias e o próprio Tyler preferiam não dar muita atenção aos rumores. Natalie não sabia de nada disso, em geral tentava não se preocupar com dinheiro. Ela sonhava em ser pediatra porque amava muito as crianças. Por ela amar muito as crianças, ela e Ethan se encontraram por acaso. Assim que se viram, sentiram imediatamente uma forte atração. Ao contrário dos pais dele, Ethan era um jovem inteligente e educado. Um jovem com quem se podia conversar sobre qualquer assunto e ter um ótimo tempo. A mãe de Natalie gostava de Ethan, acreditava que ele era um jovem maravilhoso. No entanto, apesar de tudo isso, Natalie encontrou-se tendo que suportar as zombarias dos pais de Ethan. Em determinado momento, os comentários de Bárbara se tornaram tão dolorosos que a jovem se levantou da mesa e com determinação dirigiu-se à saída. Natalie se sentiu ofendida quando Bárbara tentou constrangê-la, chamando a atenção para o fato de que ela não estava familiarizada com a culinária exótica. Bárbara sorriu satisfeita, sabendo que conseguiu atingir Natalie. "Para onde você está indo, Natalie?" "Ainda nem chegamos à sobremesa", exclamou a mulher. "Não, obrigada, senhora Foster, estou satisfeita", respondeu Natalie, fazendo o possível para se manter calma, tentando desesperadamente não chorar, mas sentindo um nó gigante na garganta. Ethan se levantou da mesa e tentou confortar Natalie, mas a jovem não queria ficar naquela casa nem por mais 1 minuto. Natalie tomou sua decisão e não tinha mais vontade de continuar passando tempo com Bárbara e Tyler, que a provocavam e se comportavam como se ela fosse inferior a eles. Após se despedir de Natalie, Ethan voltou para seus pais e perguntou: "Por que você fez isso? Não poderia ter sido um pouco mais gentil?" "Filho, essa pobre garota não é boa para você, você deveria esquecê-la." "Já encontrei uma boa combinação para você, com quem nossa fortuna crescerá", disse Tyler sem se importar. No entanto, Ethan achou a oferta totalmente inaceitável.
Ele amava Natalie tanto e acreditava que tudo daria certo entre eles. Ao crescer, o pai de Ethan era relativamente pobre, portanto, não estava acostumado com a abundância e não precisava de luxo. Ele ainda se lembrava dos tempos em que, ao voltar do trabalho, seu pai baixava os olhos, incapaz de encarar sua esposa. Naquela época, eles não tinham muito dinheiro no banco ou comida na geladeira. Ethan não sabia exatamente o que aconteceu há 3 anos, tudo o que sabia era que seu pai de alguma forma ficou rico. Por um lado, Ethan estava feliz com a nova fortuna de seu pai, mas por outro lado, viu o quanto o dinheiro o havia mudado. Ele se tornou uma pessoa dura e dominadora que tentava subordinar os outros. Natalie estava chorando abertamente a caminho de casa. Era uma noite quente e poucos transeuntes se esforçavam para não olhar para a jovem chorando, claramente muito chateada. Natalie recusou a oferta de Ethan de acompanhá-la até em casa. A jovem queria ficar sozinha e chorar antes de voltar para casa. Natalie nunca chorava na frente de sua mãe, que já havia enfrentado muitos desafios em sua vida. Aposto que ela não vai voltar, disse Bárbara para seu marido. Eu também acho, respondeu Tyler com um sorriso no rosto. A artimanha com a comida do restaurante funcionou perfeitamente, francamente eu mesmo não teria pensado nisso. Tyler sentou-se com um sorriso no rosto. Ethan estava sinceramente chateado com tudo o que havia acontecido, é claro que ele amava seus pais, mas não conseguia perdoá-los por tratarem sua noiva dessa forma. Ele bateu a porta e saiu correndo para a noite. Não se preocupe, ele vai superar e esquecer a garota pobre. Dizendo isso, Tyler tranquilizou sua esposa. Naquele momento, Tyler sentia que estava no controle de tudo e de todos. Ele não fazia ideia de que sua vida mudaria drasticamente em um futuro muito próximo. Tudo começou quando um homem sem teto chamado Bob encontrou um jornal velho no lixo. Parecia que não havia nada de especial nisso e que não tinha nenhuma relação com os eventos descritos acima. O homem sem teto pretendia usar o jornal para acender um fogo. Ele o desdobrou e estava prestes a colocá-lo em um monte de lenha quando viu algo que fez seu coração bater rápido e lágrimas aparecerem nos cantos de seus olhos. Bob reagiu dessa forma porque viu sua própria fotografia em uma das páginas. Bob parecia muito melhor na foto do que na realidade, e definitivamente não era um sem-teto quando essa foto foi tirada. Uma nota foi publicada ao lado da foto, afirmando que o empresário Jonathan Young estava desaparecido juntamente com uma grande quantia em dinheiro. No começo, Bob achou que era apenas uma grande coincidência, mas quando leu a nota novamente, sentiu-se inquieto. A primeira coisa que o trouxe de volta à realidade foi uma dor de cabeça que se originou em algum lugar das profundezas de sua consciência e começou a latejar. Bob segurou a cabeça enquanto se curvava devido à dor excruciante. Imagens e visões da vida do homem começaram a girar em um redemoinho horrível. Após alguns minutos, Bob lembrou de tudo. Antes de mais nada, lembrou que seu nome não era Bob. Há 3 anos, ele estava a caminho de uma reunião com uma grande quantia em dinheiro para fechar um negócio. Infelizmente, seu guarda-costas estava doente naquele dia, então Jonathan seguiu para a reunião sozinho. Quando ele estava a apenas 1 quilômetro de distância, viu seu sócio estacionado no acostamento da estrada. Tyler, você está com problemas no carro? Tem algo que eu possa fazer para ajudar? Perguntou Jonathan, diminuindo a velocidade. Sim, parece que pode haver um problema com meu carburador, mas não sou muito bom com carros, respondeu Tyler. Jonathan saiu do carro e se aproximou. Ele não fazia ideia de que outra pessoa observava. Jonathan se inclinou sobre o motor para tentar encontrar a causa da falha quando naquele momento, Tyler o acertou forte na cabeça com uma chave de roda. Jonathan desabou. Viu? Acabou como eu disse. Enganar esse homem simples seria fácil, disse a esposa de Tyler, saindo de trás das moitas. Sim, Bárbara, você é realmente esperta. Ok, vamos pegar o dinheiro e o carro e levar o corpo para o aterro sanitário da cidade, disse Tyler de forma séria e profissional. Ele tinha certeza de que Jonathan Young tinha morrido ali mesmo. No entanto, Tyler se mostrou tão ruim em matar quanto em negócios. Jonathan, por outro lado, teve sorte no dia do ataque. Ele foi descoberto por um homem idoso sem teto que trabalhava como auxiliar de enfermagem no passado. Foi ele quem prestou os primeiros socorros ao empresário e tratou do ferimento em sua cabeça. A única coisa que entristeceu Jonathan foi não conseguir se lembrar de nada. Mas, como ele se encontrava entre os homens sem teto, ele chegou à conclusão lógica de que também era um sem teto. Ele não se lembrava de sua verdadeira identidade. Os outros moradores de rua começaram a chamá-lo de Bob, então Bob seria seu nome. O homem secretamente esperava que sua memória retornasse um dia, para que pudesse dissipar todas as suas dúvidas. O tempo passou, mas Bob ainda não sabia nada sobre si mesmo.
Ele se mudou para uma cidade a vários quilômetros de distância da cidade em que estava. Ele pensava que seria mais fácil encontrar comida lá, e que haveria menos problemas com a polícia. Isso continuou até que ele encontrou um jornal de 3 anos atrás em que sua esposa Karen publicou um aviso sobre seu desaparecimento. Quando a memória retornou a Jonathan, a primeira coisa que ele fez foi ligar para a polícia, dar seu nome e testemunhar contra seu ex-parceiro. Claro, naquele momento, Jonathan não sabia que Tyler não agiu sozinho. Quando seu ex-sócio de negócios apareceu na porta, Tyler sentiu-se desconfortável. Somente então ele percebeu que Natalie era filha do homem a quem havia roubado 3 anos antes. Compreendendo a gravidade da situação, Jonathan não veio sozinho, mas com uma equipe policial. Num piscar de olhos, a polícia cercou a casa e prendeu seus proprietários. Quando Tyler viu Jonathan, sentiu como se um fantasma estivesse diante dele. Foi preciso muito trabalho para convencer Tyler de que ele falhou e na verdade não o matou naquela época. Ethan ficou arrasado ao saber do crime cometido por seus pais. Ele já suspeitava anteriormente que havia uma razão sinistra por trás da súbita fortuna de sua família, mas continuava a ter esperança de que talvez seus pais realmente tinham fechado um acordo favorável. Jonathan ele não nutria nenhum sentimento ruim em relação a Ethan e não acusou o noivo de sua filha de estar envolvido nos crimes de seus pais. Além disso, Jonathan apoiou o relacionamento de Ethan e Natalie. 6 meses depois, o casal se casou diante de amigos e familiares. Apenas os pais de Ethan não estavam presentes, pois estavam prestes a começar suas sentenças de prisão. Sendo uma pessoa justa, Jonathan não tinha nada contra seu genro e até o ajudou a encontrar um emprego. Ele nunca se arrependeu de dar uma chance ao jovem, ao contrário de seu pai. Ethan acabou sendo um funcionário honesto e trabalhador, o que agradou muito a Jonathan. O tribunal condenou Tyler e Barbara a 4 anos de prisão, o que serviu como uma oportunidade para eles repensarem suas vidas e apreciarem as pequenas coisas às quais antes não prestavam atenção.